a Oxitec criou uma fábrica de mosquitos no Brasil, onde eles produzem milhões de Aedes aegypti geneticamente modificados, com gene mortal patenteado. Os ovos coletados nas armadilhas que foram espalhadas em todas as regiões da capital em junho do ano passado foram enviados para a sede da Fiocruz, no Rio de Janeiro, onde foram infectados com a bactéria Wolbachia em laboratório. Estes ovos eclodiram e viraram uma grande colônia. E agora os ovos desta colônia voltam para Campo Grande para eclodirem na biofábrica que está sendo construída e depois serem liberados na natureza. Aqui a gente vai ter um espaço, uma biofábrica, que a gente vai criar esse mosquito e para depois liberar em campo. E ao liberar em campo, eles vão se reproduzir com os mosquitos que tem aqui na cidade e seus filhotes vão nascer com Wolbachia. O Aedes aegypti, contendo Wolbachia nas suas células, é uma bactéria que vive dentro das células dele, ele é incapaz de transmitir dengue, zika, chikungunya, febre amarela e maiaro. A organização social Mosca Med se instalou na região para testar outros métodos de controle da praga, o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. A colônia é a nossa produtora de ovos, é a mãe da fábrica, Então na colônia são essas gaiolas, onde nós temos machos e fêmeas, aproximadamente 1.500 fêmeas para 500 machos dentro dessas gaiolas. E elas aqui vão produzir os ovos que são necessários para a gente manter a nossa produção ativa. Cada uma destas larvas é descendente de uma linhagem desenvolvida em laboratórios da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Estes mosquitos são modificados geneticamente. São transgênicos. Nesse momento, a gente está liberando cerca de 50 mil mosquitos. O assentamento agrícola, a poucos quilômetros do centro de Juazeiro, foi escolhido pelo isolamento geográfico. Aqui, as liberações acontecem desde 2012. O Ministério da Saúde confirmou oficialmente hoje que existe uma ligação entre o Zika vírus e o surto de microcefalia no Nordeste. O repórter Júlio Mosquera está ao vivo, ele fala de Brasília, ele tem as informações para a gente. Olá, Júlio, boa noite. Como é que o Ministério chegou a essa conclusão, Júlio? Boa noite, Geraldo. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. O Instituto Evandro Chagas, do Ministério da Saúde, fez exames em uma bebê nascida no Ceará com microcefalia, uma malformação do cérebro, e identificou nos tecidos e no sangue da bebê o vírus Zika. O Aedes do bem, como ficou conhecido o mosquito modificado geneticamente, chegou ao Brasil como uma grande esperança da ciência para ajudar no combate à dengue. Mas o que surgiu como uma solução pode ter virado um problema. Na prática, são insetos machos da espécie Aedes aegypti, submetidos a uma alteração no DNA.
Eles são liberados na natureza, fecundam as fêmeas, mas por causa da mudança no código genético, as larvas que nascem desse cruzamento morrem antes de chegarem à fase adulta. Mas um estudo publicado recentemente por pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e pesquisadores da USP, levanta a possibilidade desse sistema de segurança ter falhado. O pior, levantam a hipótese de ter surgido uma espécie híbrida, super resistente. Segundo o artigo, pesquisadores encontraram animais com genomas mistos, em Jacobina, na Bahia. Esse biólogo da Unicamp, que integrava a Comissão Nacional de Biossegurança do Ministério de Ciência e Tecnologia, na época da liberação dos mosquitos, alertou sobre os riscos. Votou contra a medida, mas não conseguiu convencer os demais colegas. Entre junho de 2013 e setembro de 2015, a empresa britânica Oxitec liberou cerca de 450 mil animais machos geneticamente modificados. O mosquito da dengue está cada dia mais resistente aos inseticidas. É o que revela uma pesquisa feita no laboratório da SUSEM. Maria de Lourdes é pesquisadora. Identificou que nos últimos anos o mosquito da dengue criou uma resistência aos inseticidas, chamados piretroides. A expectativa do experimento na Bahia era reduzir a população de mosquitos selvagens em até 85%. E durante a fase de testes, foi exatamente isso que aconteceu. Mas, segundo a publicação, 18 meses depois, a população de insetos na cidade voltou a crescer. E, aparentemente, alterações genéticas dos mosquitos transgênicos foram transferidas para os mosquitos selvagens, o que pode ter criado uma geração nova de mosquitos mais resistentes, chamados de super mosquitos. Então isso é um híbrido que pode ter implicações muito sérias. A gente não sabe se ele pode ser mais resistente ou não aos inseticidas que já estão sendo aplicados aqui. Cidades do interior paulista, como Piracicaba e Indaiatuba, utilizam os mosquitos transgênicos no combate à dengue. Em nota, a Oxitec afirma que o estudo faz declarações irresponsáveis, contrariando dados e mais de uma década de segurança e eficácia demonstradas em campo. Destaca ainda que em uma década de testes foi demonstrado que o gene desaparece do ambiente e ressalta que os autores fizeram declarações dramáticas para criar preocupações infundadas, ignorando evidências científicas, além de mais de 100 publicações científicas revisadas que demonstram a segurança e eficácia da tecnologia. Em nota, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança afirmou que está avaliando o artigo. Como existe um estudo de campo mostrando que ele permanece no ambiente e que ele apresenta um potencial de risco de transmitir esses vírus ainda, né? Então isso teria que ser imediatamente cancelada a liberação comercial, feito todos os estudos antes da liberação. Foram enviados para a sede da Fiocruz, no Rio de Janeiro, onde foram infectados com a bactéria Wolbachia em laboratório. Estes ovos eclodiram e viraram uma grande colônia. E agora os ovos desta colônia voltam para Campo Grande para eclodirem na biofábrica que está sendo construída e depois serem liberados na natureza. Aqui a gente vai ter um espaço, uma biofábrica, que a gente vai criar esse mosquito e para depois liberar em campo. E ao liberar em campo, eles vão se reproduzir com os mosquitos que tem aqui na cidade e seus filhotes vão nascer com Wolbachia. O Aedes aegypti, contendo Wolbachia nas suas células, a bactéria que vive dentro das células dele, ele é incapaz de transmitir dengue, zika, chikungunya, febre amarela e maiaro. Um grupo de cientistas brasileiros e estrangeiros desenvolveu uma alternativa promissora para tornar o mosquito Aedes aegypti incapaz de transmitir doenças. Os pesquisadores dizem que estão prontos para a próxima etapa que pode ser decisiva no combate às doenças. Soltar esses mosquitos munidos da bactéria em cidades grandes. Um método considerado barato e que tem apoio financeiro do bilionário Bill Gates poderá ser reproduzido em qualquer parte do mundo.